Jeroboão foi um personagem da Bíblia que desempenhou um papel crucial na história de Israel após a divisão do reino. Ele foi o primeiro rei a governar a região de Israel, que se separou de Judá após a morte do rei Salomão. Deus tinha planos grandiosos para Jeroboão, prometendo-lhe uma dinastia duradoura se ele fosse um rei fiel e obediente. No entanto, Jeroboão logo se apartou do caminho do Senhor e pecou contra ele, ao invés de seguir os princípios divinos. A desobediência de Jeroboão trouxe consequências graves não apenas para ele e toda a sua família, mas também para todo o povo de Israel. Fiquem conosco, pois vamos conhecer todos os detalhes da história do rei Jeroboão, o primeiro rei do Reino do Norte. Antes disso, convido você a se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho das notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo no canal. Jeroboão foi o nome de 2 reis de Israel. Jeroboão I foi o primeiro rei do Reino do Norte na era do Reino Dividido. Já Jeroboão I reinou em Israel após suceder seu pai, o rei Jeoás. No vídeo de hoje, falaremos sobre Jeroboão I. Ele pertencia à tribo de Efraim. Seu pai se chamava Nebate e sua mãe, Zerua. Jeroboão era um jovem muito capaz. Quando Salomão viu sua habilidade e dedicação ao trabalho, o encarregou dos trabalhadores das tribos de Efraim e Manassés, os descendentes de José. Um dia, enquanto Jeroboão saía de Jerusalém, encontrou-se com o profeta Aías de Siló. Aías estava usando uma capa nova naquele dia, e no campo, rasgou a capa em 12 pedaços. Aías disse a Jeroboão que o Senhor, o Deus de Israel, planejava tirar o reino das mãos de Salomão e entregá-lo a ele, com 10 tribos. O motivo para isso foi que Salomão havia se afastado do caminho do Senhor, adorando outros deuses e desobedecendo aos mandamentos. No entanto, o reino não seria tirado de Salomão durante sua vida, devido ao compromisso que Deus havia feito com Davi. Por isso, Salomão permaneceria no trono enquanto vivesse, conforme mencionado em 1 Reis 11:38. Deus também disse que Jeroboão seria colocado no trono de Israel, governando conforme seu desejo, desde que seguisse os caminhos do Senhor e obedecesse aos mandamentos e estatutos, assim como Davi havia feito. Se Jeroboão não o fizesse, Deus estabeleceria uma dinastia para ele, assim como fez com Davi, e lhe daria o controle sobre Israel. Após receber essa profecia e rebelar-se contra as políticas de Salomão, Jeroboão fugiu para o Egito para escapar das tentativas de Salomão de matá-lo. O livro de 1 Reis, capítulo 12, relata que após a morte de Salomão, seu filho Roboão foi até a cidade de Siquém, onde o povo de Israel se reunira para proclamá-lo rei. Ao saber disso, Jeroboão, filho de Nebate, que havia retornado do Egito, foi convocado pelos líderes de Israel e pela comunidade para falar com o rei Roboão. Eles pediram ao rei que aliviasse o trabalho pesado e os altos impostos que Salomão, seu pai, havia imposto ao povo, prometendo lealdade a Roboão se ele atendesse a essa solicitação. Roboão, no entanto, pediu 3 dias para pensar e se aconselhou com os homens mais velhos que haviam sido conselheiros de Salomão. Esses anciãos aconselharam Roboão a ser um rei gentil e a aliviar as pesadas cargas de impostos e trabalho que seu pai havia imposto ao povo. Dessa forma, o povo seria leal a ele para sempre. No entanto, Roboão também consultou a opinião dos jovens que haviam crescido com ele e que agora o acompanhavam. Seus amigos o aconselharam a ser mais rígido com o povo do que seu pai havia sido, sugerindo que mantivesse as políticas opressivas. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram para saber a decisão do rei. No entanto, Roboão lhes respondeu com aspereza, pois havia rejeitado o conselho dos homens mais velhos e seguido o conselho dos mais jovens. Quando todo o povo de Israel viu que o rei não atenderia seu pedido, eles rejeitaram se submeter ao reinado de Roboão. Dessa forma, o reino foi dividido, e Roboão passou a reinar apenas sobre os israelitas que moravam na cidade de Judá.
Essa mudança nos acontecimentos foi da vontade de Deus, para que se cumprisse a mensagem que ele havia dado a Jeroboão, filho de Nebate, por meio do profeta Aías. Jeroboão, então, através da escolha do povo, começou a reinar sobre o reino do norte, composto por 10 tribos, enquanto o filho de Salomão reinava sobre a tribo de Judá e Benjamim. Jeroboão, então, decidiu fortificar 2 cidades, Siquém e Peniel, na região montanhosa de Efraim. Ele tinha uma preocupação e temia que o povo voltasse a apoiar a dinastia de Davi como rei. Refletindo sobre essa preocupação, ele pensou que se o povo fosse a Jerusalém para adorar no templo do Senhor, poderiam se tornar leais a Roboão, o rei de Judá. Jeroboão temia que o povo o matasse e proclamasse Roboão como seu rei novamente. Seguindo a recomendação de seus conselheiros para evitar que o povo fosse até Jerusalém para adorar a Deus no templo, Jeroboão fez 2 bezerros de ouro. Ele apresentou esses bezerros ao povo, dizendo que era muito complicado para eles viajarem até Jerusalém para adorar a Deus. Jeroboão disse ao povo que os bezerros eram os deuses que os tiraram do Egito. Ele colocou um dos bezerros em Betel e o outro em Dan, nos 2 extremos de seu reino. Isso se tornou um grande pecado, pois o povo viajava até Dan, ao norte, para adorar o ídolo que ficava ali. Jeroboão também construiu santuários idólatras e designou homens do povo, que não eram da tribo sacerdotal de Levi, para serem sacerdotes. Ele instituiu uma festa religiosa em Betel no 15º dia do 8º mês, uma imitação da festa celebrada todos os anos em Judá. Em Betel, Jeroboão ofereceu sacrifícios aos bezerros que havia feito, designando sacerdotes para os santuários idólatras construídos. Contrariando a vontade de Deus, ele cometeu um grave erro. Por ordem do Senhor, um homem de Deus vindo de Judá foi até Betel, quando Jeroboão se aproximava do altar para queimar incenso. O profeta liberou uma profecia para o rei Jeroboão, anunciando que um menino chamado Josias nasceria na dinastia de Davi. Sobre Jeroboão, Josias sacrificaria os sacerdotes dos santuários idólatras que queimaram incenso ali, e sobre o altar seriam queimados ossos humanos. Naquele mesmo dia, o profeta deu um sinal de Deus, anunciando que o altar se racharia e suas cinzas se derramariam pelo chão. Quando o rei Jeroboão ouviu o homem de Deus falar contra o altar em Betel, apontou para o homem e ordenou que o prendessem. No mesmo instante, a mão do rei ficou paralisada em uma posição, e ele não conseguia fazê-la voltar à posição normal. Ao mesmo tempo, uma grande rachadura apareceu no altar, e as cinzas se derramaram exatamente como o homem de Deus tinha profetizado na mensagem recebida do Senhor. Diante dessa manifestação divina, o rei Jeroboão clamou para que o profeta pedisse a Deus a restauração de sua mão. O homem de Deus orou ao Senhor, e a mão do rei foi restaurada, permitindo-lhe movimentá-la novamente. Mesmo após esse acontecimento milagroso, Jeroboão não se arrependeu de seus maus caminhos. Ele continuou a nomear sacerdotes dentre o povo comum, permitindo que qualquer um que desejasse se tornasse sacerdote dos santuários idólatras. Por causa desse persistente pecado, a dinastia de Jeroboão foi eliminada da face da terra. Nesse tempo, Abias, filho de Jeroboão, ficou doente. Ao ver a situação, Jeroboão disse à sua esposa para ir até Siló falar com o profeta Aías, o homem que havia liberado a profecia de que ele seria rei sobre o povo de Israel. A esposa de Jeroboão foi à casa de Aías em Siló, onde ele já estava velho e não podia mais enxergar. Ao ouvir os passos dela junto à porta, Aías disse para ela entrar e declarou uma mensagem da parte de Deus para que ela levasse a Jeroboão. A mensagem destacava que Deus havia exaltado Jeroboão dentre o povo, feito dele líder de Israel, e tirado o reino da família de Davi, para entregá-lo a Jeroboão. No entanto, Jeroboão não tinha sido como Davi, que obedecia aos mandamentos e seguia a Deus de todo o coração. O rei havia pecado mais que todos os anteriores, adotando outros deuses e provocando a ira divina com os bezerros de ouro.
A mensagem previa uma desgraça sobre a família de Jeroboão, com a promessa de destruir todos os seus descendentes do sexo masculino em Israel, tanto escravos como livres. A dinastia seria queimada como lixo, desaparecendo completamente. Depois de pronunciar essa profecia, Aías disse à esposa de Jeroboão para voltar para casa, pois no momento em que ela colocasse os pés na cidade, o menino morreria. O profeta também anunciou que Jeroboão seria o único da família a ter sepultamento digno, pois era o único da família de Jeroboão que havia agradado ao Senhor. A Bíblia relata que Jeroboão reinou em Israel por 22 anos. Quando morreu e se reuniu aos seus antepassados, seu filho Nadab tornou-se seu sucessor. No livro de 1 Reis, capítulo 15, é mencionado que Nadab, filho de Jeroboão, sucedeu seu pai no trono e reinou em Israel por apenas 2 anos. No entanto, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, seguindo o exemplo de seu pai Jeroboão e persistindo nos pecados que ele havia levado Israel a cometer. 2 anos após o reinado de Nadab, Baasa, filho de Aías da tribo de Issacar, matou Nadab e tornou-se seu sucessor. Assim que Baasa assumiu o poder, ele exterminou todos os descendentes de Jeroboão, cumprindo exatamente a profecia do Senhor anunciada pelo profeta Aías. Não restou ninguém da família de Jeroboão. Essa situação ocorreu devido à ira do Senhor provocada pelos pecados de Jeroboão, que desviou-se do caminho de Deus em busca de poder e interesses pessoais. A história de Jeroboão oferece uma reflexão poderosa sobre a importância da humildade, obediência e busca pelo propósito de Deus em nossas vidas. Jeroboão tinha um potencial incrível, mas sua ambição desenfreada e egoísmo o levaram a priorizar seu próprio domínio em detrimento da vontade de Deus e do bem-estar do povo. As consequências do pecado de Jeroboão foram graves, pois Deus não estabeleceu sua dinastia. Todos os reis que o sucederam no Reino do Norte seguiram seu mau exemplo de idolatria. Que essa história inspire-nos a buscar humildade, obediência a Deus e a busca pelo seu propósito em nossas vidas. Devemos compreender que a verdadeira liderança é aquela que serve ao bem-estar do próximo e à vontade de Deus. Espero que tenha gostado de conhecer mais sobre a história do rei Jeroboão. Descubra a riqueza espiritual com nossa oferta especial, apresentando a melhor e mais completa Bíblia. Explore a fundo os personagens bíblicos, mergulhando em suas histórias intrigantes. Além disso, conheça as melhores e piores mulheres da Bíblia para uma compreensão abrangente. Os links para adquirir esses tesouros estão no primeiro comentário fixado. Não perca a chance de aprender mais sobre a Palavra de Deus. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo. Que as bênçãos do Senhor alcancem você onde quer que esteja. Gostaria de conhecê-lo um pouco mais. Então, deixe nos comentários de qual cidade você está vendo este vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e até a próxima.